ser um representante dele aqui na Terra como pastor, como missionário. As crianças podem sair para sua classe. Alguém está animado? Abre comigo para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo, vamos olhar no capítulo 2 para começar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos... versículo 10, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, unanimidade, amor, paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que realmente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Agradecemos que Ele é um presente gratuito e que não há como perdê-la. Nos ajude em gratidão por isto, te servir com as nossas vidas, te agradar com tudo que nós fazemos, para que o Senhor possa ser engrandecido, para que o Senhor possa ser glorificado, para que o Senhor possa ser honrado através de cada uma das nossas vidas. Eu peço que o Senhor possa guiar os meus pensamentos, as minhas palavras, que elas possam ser exatamente o que o Senhor quer que elas sejam, e que nós possamos ver o que o Senhor tem preparado já para cada um de nós. Pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo aqui, falando com Timóteo, e primeiro ele fala, capítulo 2, para que Timóteo saiba manejar bem a palavra de Deus. E é o fraseado, o versículo ali, procura apresentar-te, ou você precisa fazer a sua parte para aprender, para estudar, para se aprofundar, para que você possa manejar bem a palavra de Deus. Com isto, ele continua, é claro, o livro, e capítulo 3, ele lembra de Timóteo que sim, o Timóteo já estava emulando ou copiando
não somente a doutrina, mas nós vemos aqui quase a vida inteira do apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo para permanecer nessas coisas, sabendo que esses ensinamentos vieram do apóstolo Paulo, ele continua e termina o capítulo. É claro, os capítulos não são inspirados, mas versículo 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós vemos no versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada. É claro, nós sabemos que ela vem de Deus, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, e não precisamos hoje à noite entrar nesses detalhes. Mas aqui nós vemos que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós vemos 4 áreas aqui que o apóstolo Paulo menciona especificamente. E podemos pensar nelas dessa forma: o que é certo, o que é errado, como corrigir o que você está fazendo errado e como permanecer no que é certo. Então, o apóstolo Paulo vem aqui para Timóteo e o lembra assim, me imite, como ele fala em outros lugares, mas lembrando que as escrituras, elas são inspiradas, elas são proveitosas para mostrar e ensinar tudo que é certo, mostrar e ensinar tudo que é errado, mostrar e ensinar tudo como nós podemos sair do errado para o certo, e também ela é proveitosa para nos mostrar como nós podemos permanecer no que é certo. Nós depois vemos no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito. Agora, nós nunca vamos ser perfeitos, nós somos pecadores. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que se nós seguíssemos a letra, o que a palavra de Deus nos ensina, a nossa vida seria perfeita. Infelizmente, nós não seguimos o que nós aprendemos, nós não entendemos, nós somos pecadores e nós caímos. Mas nós, se seguíssemos ela corretamente, seríamos perfeitos, poderíamos ser perfeitos. Novamente, não conseguiríamos chegar a esse ponto até que nós chegarmos no céu. E no fim do versículo 17, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós vemos aqui que as escrituras, elas são suficientes. Elas são por si próprias tudo que nós necessitamos para a nossa doutrina e a nossa conduta. O problema é que nós não compreendemos, o problema é que nós não a sabemos. Nós não lemos ela, nós não meditamos nela, nós não estudamos ela o suficiente para ter todos os princípios que ela tem. É claro, nós nunca vamos chegar à compreensão perfeita também. Graças a Deus, a Bíblia é viva, e cada vez que nós lemos ela, nós podemos aprender novos princípios, novas verdades. O Espírito Santo sempre está usando ela para transformar as nossas vidas, se nós a deixarmos. O problema é que muitas vezes nós não deixamos. Essa conferência nós temos focado muito, primeiramente, na fidelidade. Nós temos 3 obreiros de Deus que nós honramos, que foram fiéis, que são fiéis, e que oramos que sejam fiéis até a morte. Mas isso nunca é por acaso. Também nós tentamos, através do pastor Eduardo, um pouquinho de pensar um pouco também na próxima geração. Porque a realidade é que eles sim podem ser fiéis, mas para não falar que eles são velhos,
São anciões, né? Mas, sinceramente, daqui 40 anos, eles não vão estar mais conosco. Provavelmente. Quem vai tomar os lugares deles? O apóstolo Paulo aqui está falando com Timóteo, um dos homens que ele tinha treinado, que ele está ainda treinando para tomar o seu lugar. Uma pesquisa foi feita e, na média, pastores ficam num local por menos do que 4 anos. E uma das pesquisas, ou um dos pensamentos que saíram daquela pesquisa é que esses homens basicamente pregam tudo que eles sabem, vão para outra igreja e começam de novo a pregar tudo que eles sabem, e vão para outra igreja para pregar tudo que eles sabem, e eles nunca estão continuando a se desenvolver. O apóstolo Paulo aqui podia falar para Timóteo: copia o que eu faço, copia a minha vida, copia a minha doutrina, e você vai ser bem sucedido no seguimento de Jesus Cristo. Mas infelizmente eu creio que às vezes a próxima geração não quer nos seguir porque eles veem uma falta de crescimento próprio, eles veem uma falta de compreensão, eles veem uma falta de alguém que pode os ajudar. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele lia 6 livros por semana. E ele disse: visite os livros, viva na Bíblia. Agora, se ele está lendo 6 livros por semana e o pensamento dele é: vai para os livros de vez em quando, quanto que está na palavra de Deus? E sabemos, talvez, porque Deus o abençoou. Porque Deus o usou, porque ele podia pregar e as pessoas queriam vir. Uma das coisas que nós precisamos, se nós vamos erguer a próxima geração para fazer a obra de Deus, é que nós temos que aprender a sempre estar aprendendo. Nunca cesse de aprender. Obviamente, o foco é as Escrituras têm tudo que nós necessitamos. Mas se nós olharmos nas pesquisas, mais do que 50% dos casamentos acabam em divórcios. Quantos de nós, e a Bíblia nos ensina que não é só o pastor que deve estar edificando um ao outro, tá? Esse não é para os pastores que eu estou pregando, é todos nós. Nós todos devemos conhecer as Escrituras, se nós temos o púlpito ou não. Nós todos devemos poder ajudar um ao outro, edificando um ao outro, como nós aprendemos em Efésios, se nós temos uma posição ou não. Mas quantos de nós temos a capacidade de poder ajudar alguém que está tendo dificuldade de casamento? 1 em 6 mulheres do Brasil vão ser estrupadas. Eu imagino que alguém dentro desse quarto já foi estrupado. Eu não sei com certeza. Quantos o pastor Daniel mencionou hoje de manhã sobre os suicídios entre os pastores? Tem subido drasticamente e também isso tem subido em todos os lugares. Quantos de nós poderíamos ajudar alguém que está prestes a cometer suicídio? Quantos de nós estamos nos aprofundando nas Escrituras para poder ajudar ao nosso próximo? As dores
o sofrimento, a depressão, a ansiedade, o temor está em todo lugar, mesmo na igreja. Quem pode nos ajudar? Deus. Mas Ele vem e ajuda pessoalmente. Nós precisamos ser as ferramentas que podemos ser usadas por Deus para as outras pessoas. O pastor Daniel está no ministério de aconselhamento, faz 14 anos agora. Mas quantos de nós temos tentado, primeiramente, melhorar os nossos próprios casamentos, mas também ter informação para poder encorajar e ajudar os outros? Quantos de nós que temos, sim, talvez uma escola dominical, ou talvez pastor, temos a capacidade de ver as mudanças nas emoções de alguém para determinar que alguma coisa está errada aqui? Quantos de nós podemos ajudar alguém que no passado tem tido grandes dores na sua vida, seja o que nós mencionamos de estupro ou qualquer outra coisa, para poder tirá-los daquela dor, para que eles possam ser bem-sucedidos no caminho de Deus? Mas nós estamos bem confortáveis onde que nós estamos. Poucas vezes nós estudamos para melhorar as nossas próprias vidas espirituais. Muito menos para ajudar os outros. E primeiramente, pastores, nós temos que ser fiéis para sempre estar melhorando, sempre estar aprofundando o nosso conhecimento, sempre estar mais e mais perto do nosso Salvador, para que o mundo perdido, sim, possa ter alguém que pode nos levar para Cristo, mas muito mais do que isso. Jesus Cristo, quando Ele deu a grande comissão, Ele falou não somente para ganhá-los e batizá-los, mas ensinar tudo. Tudo o que eu passei para vocês. Jesus para os seus discípulos. Os muçulmanos e os judeus por um bom tempo, não sei se ainda é como eles são agora, mas por muitos anos os judeus memorizavam os primeiros 5 livros da Bíblia. Ou eles sempre seguiam a tradição e não estavam preocupados com o que Deus estava falando, mas eles conheciam bem a palavra de Deus. Não aplicava, não aplica hoje. Eu não estou falando que nós temos que memorizar os 5 livros do Velho Testamento, não estou falando isso. Mas nós devemos, sim, estar sempre desejosos de crescer e sempre trabalhando para estar crescendo na nossa vida espiritual. E novamente, a fidelidade não vem a caso e o aprendizado também não vem a caso. Pessoas estão desesperadas para alguém que saiba como os ajudar. E muitas vezes eles se escondem dentro de si mesmo, porque eles não veem ninguém capaz. Ou pelo menos eles acham que não sabem ninguém que é capaz. Eles sofrem e sofrem e sofrem e não têm alívio, porque eles não têm confiança que o pastor, que o professor, que nós, cooperadores, outros membros, temos algo a oferecer. Dou graças a Deus pelo púlpito. Dou graças a Deus por mensagens, por pregações. Mas eu já ouvi muitos pastores pregando onde que eles dão muitos fatos, datas, informações. Mas como isso aplica? Como isso me ajuda? Como isso ajuda o próximo?
Ou nós todos conhecemos que Davi, um jovem, matou Golias com uma pedra. Todo mundo sabe isso, os fatos. Mas como isso me ajuda? Eu posso pegar essa história que é bem conhecida e usá-la para passar para a próxima geração princípios que podem nos guiar na sua vida. Nós vemos, é claro, o bem básico é que nós podemos derrotar os gigantes. E falamos isso. Né? O que significa? Nosso Deus é capaz, porque nós vemos que Davi não estava colocando a sua fé nas suas capacidades. Ele falava que meu Deus me livrará. Interessante que quando Davi matou Golias, para que direção a Bíblia fala que Golias caiu? A Bíblia fala que ele caiu no seu rosto. Caiu para frente. Quando eu taco alguma coisa na cabeça de alguém, o que é a tendência a movimentação? O que significa? Bem, não significa nada necessariamente. Mas eu pessoalmente acho que Deus pegou a cabeça de Golias. Pegou aquela pedra. E a pedra foi e Deus simplesmente tacou a cabeça de Golias na pedra. Heresia, tudo bem. Você faz o que você quiser. Mas o fato é, Deus é mais poderoso do que qualquer obstáculo que nós temos na nossa vida. Essa é uma das lições que nós podemos aprender ali. Mas infelizmente, muitas vezes nós lemos as Escrituras e nós vemos as datas, nós memorizamos quem é o autor desse livro, que data que foi escrito, onde que ele estava, para onde que ele estava escrevendo. Temos todas as datas, os fatos, tudo memorizado. E eu não tenho. Sou que nem meu pai, memória raio. Mas a realidade é que eu não me preocupo com essas coisas, porque essas coisas, para mim, não têm tanta qualidade ou importância do que os princípios que nós encontramos nas Escrituras. Ou eu posso ir para Gênesis capítulo 1 e podemos ler: no princípio Deus criou os céus e a terra. Fato maravilhoso. E ali nós encontramos uma trindade de trindades. Nós vemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma trindade. No princípio, nós vemos tempo, passado, presente e futuro. Criou os céus e a terra, nós vemos a matéria. Nós vemos gases, nós vemos sólidos e nós vemos líquidos. Mas como isso aplica? E nós temos que parar de só aprender um monte de fatos, um monte de informação, um monte de coisas, nomes relacionados com outros nomes. E temos que começar a analisar por que é que Deus colocou isso na palavra de Deus. Por que é que Ele colocou a história de Esther e de Ruth na Bíblia? Por que é que Ele colocou a história de Abraão? Por que é que Ele nos deu a informação que Ele nos deu? Gênesis não é somente séculos, mas é mais do que 1000 anos que nós encontramos ali em Gênesis. Ele poderia ter nos dado muitas outras nomes, pessoas, porque Ele nos deu exatamente o que Ele nos deu. Ele teve um propósito. Nós podemos aprender quais são algumas delas, nunca vamos aprender todas. Mas nós todos devemos estar desejosos de nunca cessar de crescer. John Maxwell, que ele chama de expertise na liderança, num dos seus livros falou sobre as leis da liderança e falou que uma das leis é que os seguidores nunca vão ultrapassar o líder.
tem a limitação da tampa. As minhas capacidades eu vou passar para a próxima geração, para as próximas pessoas que eu estou influenciando. E raramente alguém vai me passar. Se ele vai me passar, ele vai sair, vai liderar outro lugar. Eu, no meu aprendizado, no meu aprofundar da palavra de Deus, estou limitando ou aumentando o potencial do meu povo. Como um pai, minha aprendizagem, meu estudo da palavra de Deus está limitando ou aumentando o potencial dos meus filhos. Nós, como membros, o mais que nós estudamos a palavra de Deus, se nós somos professores de escola dominical, o mais que nós aprendemos, nós estamos aumentando não somente a nossa capacidade, mas estamos aumentando o potencial daqueles que nós vamos influenciar. Mas, infelizmente, o que eu vejo é uma satisfação de ter uma informação básica. E nós ficamos ali na informação que nós temos, nós estudamos o suficiente para trazer uma mensagem para o povo. Ou nós estudamos o suficiente para trazer um estudo para a nossa classe de escola dominical. Ou nós, talvez, raramente, estudamos o suficiente para ensinar os nossos filhos. Mas o nosso desejo de estar sempre aumentando, não para vangloriar, não. Mas aqui dentro dessa sala tem muitas dores. Tem pessoas que eu garanto, neste ano de 2024, já pensaram no suicídio, eu garanto. Eu não sei quem elas são, ou eles são. Mas eu garanto que tem alguns, pelo menos um. Quem vai nos ajudar? Ou se um pastor pode e deve ir, mas a realidade é que com um grupo deste tamanho, ele é pouco. Nós todos devemos estar nos aumentando as nossas capacidades para poder influenciar a próxima geração, seja eles os nossos filhos, seja eles os nossos alunos de escola dominical, seja eles os nossos vizinhos, seja eles os nossos membros. Nós todos precisamos desejar crescer no nosso conhecimento, especificamente, através do que a palavra de Deus nos ensina. Em Atos, quando eles vieram para os apóstolos e estavam queixando que necessitavam de ajuda para as viúvas. O que os apóstolos falaram? Duas coisas que eles precisavam manter, não podiam largar: oração e palavra de Deus. E pastores, às vezes nós largamos os dois. Ou nós oramos um pouquinho aqui e ali, né? Nós lemos o suficiente para poder dar o esboço para a mensagem. Mas realmente nós estamos dando de nós para nos aproximar mais e mais do nosso Deus. Na liderança eu vejo às vezes pessoas, e isso é muito perigoso, que estudam o suficiente para passar a informação para a próxima geração, para as próximas pessoas, mas não estão fazendo nada para o seu próximo desenvolvimento com o seu Deus. E o único estudo que eles têm é para passar. A oração que os apóstolos estavam fazendo ali não é para passar para ninguém, é para eles terem comunhão com o seu Deus. A palavra de Deus, sim, eles iam pregar também, mas eles precisavam melhorar e aprofundar o seu próprio relacionamento com o seu Deus. E se nós vamos ser fiéis até o fim, uma das coisas que nós temos que ter é um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Porque nessa mesma passagem que nós lemos, as provações, as tentações, as dificuldades vão vir a todos nós.
independente se nós estamos servindo a Deus ou não. E quando nós temos um relacionamento com Ele, quando nós estamos nos aproximando e nos aprofundando no relacionamento com o nosso Deus, nós vamos ter o fruto do Espírito. Quais são os primeiros 3? Gozo, paz, amor. O que nós necessitamos para ter um casamento forte? Amor, com certeza. Que todo casamento deseja. Paz. Que a maior parte dos casamentos não tem. Paz. Gozo. Quando os problemas vierem e nós temos um relacionamento aqui íntimo com Ele, eu vou conseguir permanecer com o meu gozo. Quando nós olhamos na vida do apóstolo Paulo, ele sofreu um pouquinho, né? E quando ele estava encarcerado, provavelmente ainda com sangue nas suas costas, ele e Silas estavam fazendo o quê? Glorificando a Deus. Cantando. Se fosse eu, sem um relacionamento com Deus, ninguém ia estar cantando. Murmurando, xingando, seja lá o que for, mas cantando não ia ser. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, ou quando você tem um relacionamento com Deus, aí você pode também estar cantando. Porque as provações, as dificuldades que vêm, quando nós temos Ele, o gigante que está na nossa frente, não tem chance nenhuma. E o gigante não é só humano. Para Davi era humano, para nós nunca é. Geralmente não é. Para nós, talvez o nosso gigante é aquela depressão. Talvez o nosso gigante é o passado do estupro, o passado das dores, o passado de um pai bêbado que vinha para casa e nos batia. O passado horrível talvez seja o nosso gigante. Ou talvez o nosso gigante, você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, e nós estamos nos aprofundando com o nosso relacionamento com Deus, eu e você sempre podemos ter a vitória. Porque a história de Davi e Golias, sim, nós sempre pensamos um jovem pequeno, e sim, ele era um jovem, não sei o tamanho de Davi, e um gigante, sim, ele era um gigante, bem maior do que Davi, com certeza. E ali é uma história fantástica para contar para as crianças, né? Nós nos divertimos, mas a verdade é que quando nós temos um relacionamento com Deus, como Davi tinha, não importa qual é o gigante, se ele tem o nome de depressão, se ele tem o nome de Golias, se ele tem o nome de pensamentos de suicídio por causa de certas coisas que têm acontecido na sua vida, você terá vitória, porque se é verdade ou não, a mão de Deus é capaz de pegar aquela cabeça e tacar naquela pedra. A realidade é que nem precisava de uma pedra. Deus poderia simplesmente esmagar aquela cabeça. Mas nós estamos mais preocupados com os nossos confortos, a nossa vida. Não tem interesse de investir tempo em estudar, memorizar, meditar as Escrituras. Não tem interesse de pegar um livro para aprender sobre como ajudar alguém com depressão. Não tem interesse de estudar o que a Bíblia diz para ajudar alguém com um casamento. Ou livros bons, baseados nas Escrituras. Não tenho tempo, não faço o tempo para orar, para investir com Deus. E pessoas ao meu redor
estão sofrendo com as dores. E garanto, nesse quarto nós temos pessoas que estão sofrendo com pornografia e muitas delas querem vencer, mas não conseguem. Pornografia é algo que nós sempre precisamos, ou geralmente precisamos de alguém para nos ajudar. Temos pessoas aqui que estão batalhando nos seus próprios casamentos para não ter divórcios, ou estão lutando por causa dos divórcios dos seus próprios pais. Nós temos pessoas aqui que já passaram por depressão ou estão passando por depressão no momento. Nós temos tantas dores nesta sala. Agora nós conseguimos vir e por 1 hora, 2 horas, nós colocamos aquele sorriso falso. E você consegue me enganar. Eu não vou saber o seu passado, não vou saber os seus problemas, não vou saber as suas dores, a não ser que você me falar. Mas Deus sabe. E nós, cristãos, todos nós, temos a capacidade de aprender como ajudar uns aos outros. É fácil? Não, nunca disse que era. O médico vai para a escola por 6 anos, 8 anos, 10 anos, dependendo do que ele vai fazer. E nós, como cristãos, pensamos que não vamos ter que estudar nada, né? Não, temos que melhorar, temos que estudar, temos que aprender, temos que nos aprimorar. Porque o mundo e as nossas igrejas estão desesperadas por alguém que pode ajudar. Seja do púlpito, seja do lado. Seja na escola dominical, seja no trabalho. Seja o seu vizinho, seja seu familiar. Todos estão buscando alguém que eles podem confiar o suficiente e que eles acham que tem a capacidade de os ajudar. E porque eles não acham aqui, geralmente eles vão para a psicologia. Eles vão para os psicólogos. E claro, a psicologia é completamente anti-Deus. Eles simplesmente se afundam e se afundam e se afundam. Eu tenho a resposta na minha mão. Você também tem. Mas fechada assim, ajuda ninguém. Vamos determinar que nós vamos ser fiéis ao fim, porque nós temos um relacionamento com Ele. Mas vamos nos aprofundar, vamos crescer, vamos desenvolver o que nós precisamos desenvolver para que nós possamos aconselhar, para que nós possamos encorajar, para que nós possamos incentivar, para que nós possamos, como a Bíblia diz a palavra, edificar uns aos outros. Eu não sei as suas dores. O seu pastor sabe algumas delas. Mas eu garanto que ele não sabe todas. Mas Deus sabe. Deus sabe. Em Tiago, a Bíblia nos diz que o que falta sabedoria, peça a Deus que dá um pouquinho a cada um. Não peça não. Peça a Deus que dá liberalmente. Ele é a resposta. O mais próximo que eu chego a Ele, o mais que eu conheço a Sua palavra, o mais que eu conheço os seus princípios, o mais que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas. Eu não preciso de um púlpito. Eu preciso da palavra. Você também pode. Você também pode. Se Deus nosso Pai, obrigado pela Sua palavra. E sabemos que o mundo está cada vez mais destruindo os nossos lares,
destruindo as nossas famílias. Cada vez mais dentro da igreja nós temos tantas coisas que nós até envergonharíamos se nós soubéssemos. Deus nos ajude a compreender que a sua palavra é a resposta, ou tem a resposta. Nos ajude como líderes e sem ser líderes, nos ajude a cada um de determinar que de hoje para frente nós nunca vamos mais cessar de aprender. Nós sempre vamos estar aprendendo, estudando, melhorando o nosso conhecimento das Escrituras, melhorando o nosso conhecimento dos princípios, não somente nas áreas que nós queremos nos melhorar, mas também nas áreas que nós sabemos que as outras pessoas precisam de alguém para poder os acompanhar, para poder os aconselhar, para poder os incentivar. E que nós possamos ser homens, mulheres, jovens que tenham um andar íntimo com o nosso Salvador. É através desse relacionamento forte, o fruto do Espírito que vai nos ajudar, nós podemos ajudar as outras pessoas. Ajude cada um de nós de ser fiéis todas as nossas vidas e nos ajude a também preparar a próxima geração. Podendo, como o apóstolo Paulo falou, imite a mim e você vai se dar bem. Podendo ter um andar tão íntimo com Deus que qualquer pessoa podia emular o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos até, e eles teriam um andar com Deus sólido. Nos ajude a não focar somente nas nossas próprias vidas, mas entender que o nosso próximo necessita de nós. Nosso vizinho precisa de alguém que se entregue o Evangelho, mas também alguém que o dá esperança para a vida aqui na Terra. Nos ajude a saber como confortar aquela pessoa que tem perdido o seu filho. Nos ajude a ter os princípios bíblicos que ajudam a consolar aquele que está passando por qualquer dificuldade. Deus, agradecemos que o Senhor tem todas as respostas e nós podemos ser perfeitamente instruídos se nós a estudarmos. As nossas cabeças curvadas, os nossos olhos fechados. Quantos aqui hoje à noite gostaria de dizer, pastor, para alguma coisa na mensagem tocou no meu coração. Um pastor, ore para mim, levante as suas mãos. Amém, 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 amém. Amém. Baixados. Eu não vou perguntar quantas pessoas estão passando por dificuldades ou sofrimentos. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor sabe os corações de cada um. O Senhor sabe as fraquezas de cada um. Nós agradecemos que não é as nossas fraquezas que nós que precisamos depender, mas que nós podemos ter vitória sobre essas coisas através do poder do Espírito Santo, através do poder da Palavra de Deus. Nos ajude a sempre nos aprofundar. Abençoe as mãos que foram levantadas, que elas possam fazer o que o Senhor tem falado. Pois pedimos e agradecemos em seu santo nome. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite. Enquanto o piano toca, se você quiser usar o altar está aberto. Os que vão permanecer no seu assento, pense em alguém que você sabe que está sofrendo. Pense em alguém que você sabe que precisa de um conforto, de uma ajuda. E ore por eles.
Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela Sua palavra. Agradecemos que ela é autossuficiente. Deus, a mensagem foi um pouco mais pesada hoje à noite. E pedimos que o Senhor possa, assim, confortar, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa dar uma verdade, um princípio, que cada um que esteja sofrendo no momento possa se segurar e ter vitória. Ajude cada um de nós a estar dispostos a investir o tempo que é preciso para que nós possamos nos aprofundar com o nosso relacionamento contigo, aprofundar no conhecimento das suas escrituras, para que nós possamos ser úteis nas suas mãos para ajudar os demais. Use a mensagem, use cada um de nós aqui hoje à noite, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, pastor? Bom saber que cada um de nós, apesar das nossas limitações, nós podemos ser usados por Deus, amém? Ajudando uns aos outros. E se porventura viermos a falhar, tem um que não falha. Deus. Porque muitas das vezes nós esperamos muito de nós mesmos ou dos nossos semelhantes, que não é errado esperar alguma coisa de alguém, mas é errado não esperar totalmente de Deus. Dele vem o nosso socorro. Mas Ele quer usar cada um de nós. Amém? E Satanás quer, às vezes, nos levar a deixar-nos enganar. Nossa, eu sou imprestável. Mas Deus já sabe disso. Por nós mesmos somos imprestáveis. Mas já nos deixou as diretrizes, porque Ele sabe que quando dependemos dEle, quando temos um relacionamento de intimidade com Ele, nós nos beneficiamos e podemos beneficiar outros, para a glória do nosso Deus. Estamos acabando o que tão bem começou da parte de Deus. E eu creio que cada um de nós podemos olhar para trás e falar como valeu a pena. Valeu a pena, amém? Que coisa boa, eu estava sentado ali, o pastor estava acabando aqui de orar, pensando qual vai ser o próximo evento que vai mover os nossos corações. Irmãos, nós não precisamos de eventos para mover nosso coração. Os eventos nos ajudam, sim ou não? Mas nós precisamos andar com Deus. Deus tem um evento novo a cada dia na nossa vida. Mas um tempo como esse nos ajuda. Um tempo como esse nos ajuda. Porque se vivermos só de eventos, irmão, nossa vida vai ser de muitas oscilações, né? Mas uma ocasião como essa, se pudesse dizer assim, carrega as nossas baterias, né? Mas deixa eu já te dizer, em setembro nós temos uma conferência de família. Estamos orando para isso. Já se programe. Mas não espere acontecer outro evento. Irmãos, nós precisamos praticar o que temos sido ensinado. Foi muito bom ouvir, não foi, irmãos? Foi muito bom chegar até aqui. Mas agora, o que vai acontecer? Praticar a palavra. Senhor, nos ajuda a colocar em prática. E cada um vai ver ali a mudança. Então, pastor Brian, muito obrigado. Deus abençoe. A igreja se sentiu de verdade, irmãos, abençoada, honrada com tudo que foi feito através do ministério da MBIB
e com a nossa pequena participação aqui. Não posso deixar de, mais uma vez, enaltecer para a glória de Deus a igreja de Jesus Cristo aqui, do qual nós fazemos parte. Né? Nós estamos sempre dispostos, no que for preciso, para ajudar que o Evangelho continue avançando. E foi muito bom, sabe por quê, pastor? Eu estava sentado hoje de manhã aqui, eu vi o nosso pianista sentado aqui, o pregador sentado aqui, dirigendo a música sentado aqui, e alguns irmãos tudo fora de lugar. Você ficou triste de você ter mudado de lugar? Irmãos, às vezes Deus quer nos tirar do lugar que nós estamos, no sentido comodismo. Verdade, não é? Você chegou aqui e ficou bravo que alguém sentou no seu lugar. Aquele lugar é meu. Não, ali era eu. Não, quem devia estar lá em cima sou eu. Deus é incrível, não é verdade, irmãos? Ele nos chacoalha, fala, o que está fazendo? Foi muito bom. Obrigado, pastor. Muito bom. Então, é uma pena dizer que estamos terminando e só há uma coisa a dizer. Louvado seja Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem se compadecido de nós. Irmãos, Deus não vai desistir de nós. Às vezes vem aquele sentimento, não vai dar para mim continuar. Deus diz, não, eu quero continuar com você. Que você possa rever aí, assim como eu devo, né? As minhas indagações, minhas questões, e dizer, Senhor, eu quero permanecer fiel até o fim. Se a irmã Maria Amaro estivesse aqui, que ela ia cantar? Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Irmãos, nós nunca vamos conseguir ser fiéis como Deus é fiel a nós. Mas nós não podemos deixar de ser fiéis a Deus. Obrigado, pastor Daniel, pela disposição, né? De chegar até aqui, gastar esse tempo. Irmão, só Deus sabe que foi gasto na vida desse irmão para chegar até aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Pastor e pastor João, poucos que estão aqui ouviram o que ele pregou domingo, né, sábado de manhã. Que bênção foi. Salmo 90. Quem é Deus? Quem é Deus para você? O poderoso, o eterno. Quem somos nós? Miseráveis pecadores. Mas o que devemos fazer para Deus? Pastor Manuel também, né? Está acompanhando ele ali. Obrigado pela presença do senhor, viu? Muito bom. Pastor Maurílio, a família. Que bênção desses irmãos, né? Ele quase partiu para a glória. Mas Deus disse, não. A irmã Ivana, com as suas batalhas, temos orado por vocês. Tá bom? Família ali, a irmã Railda. Irmã, está dentro do controle as malas lá, né? Eu sei que a irmã deve ter ficado agoniada. Eu não sei o que eu faria, irmã. Mas Deus sabia que a irmã era a pessoa que poderia experimentar isso. Deus dê graça que tudo seja recuperado, viu? A irmã Irani, quarta-feira nós lemos uma carta da irmã, que era a carta de maio, ela contando ali das novidades. Que gostoso é ouvir notícias do campo missionário. E toda quarta e domingo a gente lê as nossas cartas. Hoje não leu, mas toda quarta a gente lê. Obrigado pela presença das irmãs. Vocês são de verdade pessoas que nos inspiram. E apesar das dificuldades que a irmã Irani passou, olha como é que Deus faz, irmãos. Não quero aqui levantar, né, lembranças, mas era para estar parado, né, irmão? Acabou. Deus falou, não, você vai começar agora. O projeto que eu tenho para você, cara. Obrigado por estar conosco. Missionário Márcio, especial. Ele falou, pastor, deixa um apartamento aí para mim. E deixou, né? Deu certo. Eu falei, não vou garantir para ninguém, mas nós vamos organizar o melhor. Ficou bem lá, irmão? Amém. Irmãos, esse homem é uma bênção. De verdade. Amém. Deus sabe o trabalho que ele tem feito ali com os dependentes químicos. Ele sempre me manda recado, né? E para minha alegria, quando eu fui pregar ali na igreja do pastor Romulo, ele estava lá para apresentar o ministério. Me ajudou muito, viu? Estávamos juntos lá. Que bom, Deus abençoe a irmã.
as crianças, né? Ore pelo Felipe, ele teve um pequeno problema no... Felipe mesmo, né? O Davi é o pequeno, uma infecção no fígado, ele até me confidenciou. Irmãos, esse pessoal, eles são meio assim, ciganos agora, né? Estava em Carmo do Rio Claro, não sei mais aonde lá, passou em paz, de repente chegou aqui, já queria levar um raio de Ribeirão. Falei, que bênção. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Omar e Maria. Não precisa falar de Omar e Maria, né? Omar é lindo. Não esqueço jamais. Eu era novo convertido, ele chegou lá na igreja, lá perto do campo lá, ele foi falar com os jovens. E ele, para que gravasse o nome dele, né, ele usou essa expressão, Omar é lindo, mas não é Omar que é lindo, é o mar. O mar é lindo. Vocês não entendem? Verdade, ele usou essa expressão. Lembra sempre, o mar é lindo, então, o mar é lindo, né? Obrigado pela presença de vocês. Que privilégio nós tivemos, né? Sei que poderíamos ter feito um pouco melhor ainda, mas Deus nos ajudou a fazer e queremos continuar aprendendo a fazer para a glória de Deus. Esqueci algum missionário? Não? Hein? Por que a gente tem que ir embora? Eles estão ficando na casa do Nelson, né? Ficaram encantados. Então, na hora que a gente foi recebido lá, é verdade. Eu só quero estender um pouquinho, né? Quero agradecer também. Os missionários, eu não esqueci ninguém, não, irmãos? Pastor Dani, né? Irmãos, é um milagre mesmo. Ele conversou comigo essa semana, né? Falou, pastor. Eu falei, nossa, pastor, nós estamos tendo uma conversa, eu vou estar aí. Quarta-feira, como eu disse, nós vamos ouvir o que Deus tem feito. A família tem sido uma bênção para nós, né? Do nosso meio aqui. Eu vi o quanto a igreja estava preocupada com os irmãos, orando. E eu vi o quanto Deus alegrou o nosso coração quando ficamos sabendo da notícia. Deus abençoe vocês. Né? Futuros lá, a Sara e o Davi, não são missionários ainda não, né? Ainda não. Quando vê americano assim, já... Eu até esqueci o que eu ia falar, qual que era o meu próximo pensamento mesmo? Lembrei. Marcelo e Esther, valeu a pena receber os missionários? Foi bom? Arrependeram? Fariam de novo? Nelson e Ellen, cadê a Ellen? Valeu a pena? Trouxe até o Nelson para a igreja hoje. Mas um segredo é o pastor Braille, ele orou de manhã pelo Nelson. Deus é testemunho, mas eu estou desde cedo falando assim, vou pedir oração para Nelson, porque nós temos orado lá em casa, né? Nossa, eu tenho que lembrar do irmão Nelson. Hoje de manhã eu subi aqui para falar, esqueci, ele é o dirigente, ele é o superintendente da escola dominical, eu esqueci de falar dele, mas depois ainda falamos. Mas eu falei para ele, tá vendo, Nelson? Eu comecei falando assim que Deus começou bem a terminar melhor ainda, né? E terminou melhor, que trouxe o Nelson para almoçar aqui hoje. Pegou a melhor parte. Valeu a pena receber ali o Omar e a Maria? A Ana Moraes e o Silvio receberam a Railda? Fariam de novo? Está marcada a próxima visita. E eu creio que vai ter até briga para receber esse pessoal depois. Aí nós vamos discutir entre nós, né? Os irmãos ali não tiveram o privilégio de ficar nas casas, mas valeu a pena, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer. Pensar, irmãos, que muitas das vezes nós endurecemos o coração quando poderíamos falar, Senhor, usa minha filha. É assim que a obra de Deus funciona, irmãos. Mas nós escondemos atrás de uma situação dizendo, vai me dar trabalho, eu não vou conseguir. Bom, daí nós já sabemos que nós não vamos conseguir por nós mesmos. Mas Deus vai continuar insistindo conosco. Quero apenas ler Tito para terminar, que não tem nada a ver com as mensagens, mas isso aqui me alegra muito. Tito capítulo 2. Nós não podemos esquecer quem nós somos, irmãos. Nós somos povo de Deus. Amém? E Deus quer um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Para a glória dele. Amém? Não para a nossa glória. Vamos ficar em pé, nós vamos ler esse texto e depois nós vamos orar. Os missionários ainda podem, se quiser, comer ali à noite. Tem uma sobra, mas sobra boa, né? Não é resto não, tá?
no almoço de manhã. Agradeço aqueles irmãos que participaram, né? Cooperando. Então a igreja, nós apenas cooperamos como igreja, organização com o almoço de manhã, que nós pagamos algumas coisas, mas nós oferecemos um caldo na sexta-feira, que foi alguns irmãos que levantaram para ajudar. Ontem, graças a Deus, a missão cobriu as despesas, e hoje de manhã a igreja forneceu alguns para o alimento, e 2 famílias ofereceram a sobremesa. Obrigado àqueles que cooperaram, tá bom? Graças a Deus. Capítulo 2 de Tito, versículo de 11 a 15. Eu gostaria de ler junto com os irmãos esse texto. Versículo 11 diz o quê? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, e exorta, repreende com autoridade, ninguém te despreze. Irmão, nós estamos aprendendo a ser igreja. E nós não temos ninguém melhor para nos ensinar do que a graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou, amém ou não? Nos trouxe salvação, e essa graça quer que nós vivamos aprendendo a cada dia. Bendito seja Deus pela sua graça. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, pela graça do Senhor, ó Deus, nós estamos terminando esse evento com gratidão no nosso coração. E queremos te bendizer, porque tudo que foi feito, ó Deus, nenhum mérito para homem algum, mas para Jesus Cristo, nosso Salvador. E tem separado e tem levantado homens e mulheres para a sua obra. Tem sustentado e edificado a sua igreja, como ele mesmo disse que faria. E tem nos feito, ó Deus, prosperar, e que seja para a glória do Senhor cada feito nosso. Obrigado por tudo que o Senhor realizou. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor vai realizar a partir de agora também. E cada um de nós, ó Deus, temos mais instruções, temos mais, ó Deus, condições de deixar o Senhor trabalhar naquelas áreas dos nossos corações, das nossas vidas. Que sejamos, sim, ó Deus, levados a saber da nossa responsabilidade, no sentido de que nós somos um povo do Senhor. O Senhor tem levantado um povo nesta cidade. Sejamos, ó Pai, sábios, então, a nos conduzir. E sempre aproveitar as oportunidades para fazer para a glória do Teu santo nome tudo aquilo que vier nas nossas mãos a fazer. Pai, continua abençoando o pastor Brian na liderança dessa missão. Continua sustentando, ó Deus, os missionários. Levante outros também, ó Deus. Dentro do nosso meio, eu creio que o Senhor pode fazer isso também. Pai, mas dá-nos visão para que tudo que viemos fazer que seja feito da Tua vontade, não na nossa. E abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, a estadia daqueles que ainda vão permanecer até amanhã. Dá graça, Deus, para que no caminhar amanhã os seus caminhos sejam guiados pelo Senhor. E que nós possamos, ó Deus, ver cada dia mais a Tua glória sendo manifestada sobre a Tua igreja. É a igreja do Senhor. E nós te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, cumprimente uns aos outros. Pastor Brian vai ficar à porta. Tem livro lá ainda, né? Tem bastante material, né? Não te acanhe, o preço está bom, uma condição boa, e você vai estar muito bem instruído. Ok? Deus abençoe. Ali o Felipe e a Mônica, obrigado pela presença de vocês, viu? Nos honrou. Ok? Deus abençoe. Até terça-feira para o culto de oração, quarta retornando para o nosso local de culto, tá bom?